Está aqui comigo agora o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, Rodrigo Lima. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia à sua equipe aqui também. Rodrigo Lima já não é uma figura desconhecida do cenário político, né? Já foi candidato outras vezes. Sim, eu tive a oportunidade de concorrer em 2010, também o mesmo cargo, né, no caso, para deputado federal. Em 2012, né, numa composição aí com o PSOL, PSTU, PCB, aqui na cidade a gente apresentou uma candidatura para prefeito, vice, enfim, né, a gente teve uma participação bem interessante naquele momento. Né. Certo. E o que te levou agora a fazer mais uma tentativa? Saulo, assim, a gente vive uma conjuntura no Brasil extremamente complexa e extremamente complicada, né? Na leitura do PCB, o partido do qual faço parte, em 2016 se concretizou um golpe parlamentar, judicial, que levou um golpe judicial, sim. É mesmo? Sim, um golpe que acabou estabelecendo o quê, né? A deposição da Dilma, o impeachment, né? O processo de impeachment, mas que foi um processo extremamente manipulado, extremamente jogado, vamos dizer assim, por setores, né, manipulado por setores que tinham interesse em aprofundar uma agenda ultraliberal no país. Essa agenda vinha sendo já, inclusive, aplicada no início do segundo mandato do governo Dilma, mas não na intensidade e no grau que a gente tem visto nesses últimos 2 anos sobre o mandato do Temer. Isso tem acarretado uma série de perdas de direitos sociais, né? A gente viu a reforma trabalhista, que vinha com o discurso de gerar emprego e não gerou emprego, né? A gente vê aí o processo de terceirizações, a reforma do ensino médio, a emenda constitucional que congelou os gastos sociais por 20 anos, a própria reforma da Previdência que não passou devido a mobilizações. Então esse contexto é um contexto que demanda que lutadores sociais, né, que tenham envolvimento com as causas sociais estejam presentes. E a minha pré-candidatura, no caso, né, nesse processo de pré-candidatura, se coloca nesse contexto, né, para tentar confrontar essa agenda, tentar pautar reverter esse processo. Mas a questão trabalhista até pode ser revista, né? Sim. Na verdade, a reforma trabalhista e todas as outras reformas que foram implementadas pelo governo Temer, a gente considera ilegítimas. A gente considera o governo Temer um governo ilegítimo, um governo que não tem... tem a sustentação política porque tem os mecanismos, utiliza dos mecanismos para se manter no poder, né? Mas não tem legitimidade e também não tem apoio popular, um governo com uma maior rejeição, né, da história, disparado. E aí a gente entende que essa eleição vai se pautar muito em torno desse debate, né, em torno da questão do golpe, da agenda do golpe e dos setores que lutam contra o golpe. O que os dados têm mostrado de pesquisa é que há uma rejeição a esse projeto, né, seja em relação à rejeição ao próprio governo Temer, e a gente vê nas pesquisas de opinião aí que estão surgindo, principalmente para as pré-candidaturas eleitorais para presidente da República, aqueles pré-candidatos que estão associados à agenda ou ao governo Temer estão com índices baixíssimos de aceitação, pelo menos até o momento, né? Então, há um grande espaço para quem tem feito a defesa dos direitos dos trabalhadores e tem denunciado o golpe e essa agenda golpista. Eu acredito, né, acreditamos que há um espaço social, um espaço popular para crescimento de candidaturas, crescimento de propostas, crescimento de ideias que dialoguem com esse eixo político. Você acredita que realmente o eleitor vai votar diferente nessa eleição, que ele vai acreditar no voto? Eu vejo, por exemplo, uma campanha de estilo não reeleja ninguém. Você acredita que isso vai acontecer mesmo? Olha, tem um fenômeno que provavelmente vai se confirmar, que é, infelizmente, né, que é uma certa rejeição da política com aumento de abstenção, voto nulo, voto branco. Mas, ao mesmo tempo, é uma campanha muito diferente do que a gente tem acompanhado no Brasil, pelo menos nos últimos 30 anos, da redemocratização para cá. A gente vê aí que os grandes partidos, as grandes estruturas, estão muito debilitadas, estão muito desacreditadas. É claro que isso aí repercute para todos os partidos políticos. A gente sabe que mesmo os partidos que não estão ligados, né, à questão de corrupção, enfim, mas acaba repercutindo também. Claro. E é possível, muito possível, inclusive a gente tem visto em eleições que ocorreram em 2016 e a própria eleição do Tocantins, agora que foi um pouco de termômetro, né, que ocorreu fora de época, que a população está se direcionando para candidatos não os cotados, né, não os grandes partidos, inclusive. Então há uma grande abertura para dialogar com a população, para propostas novas, mas não só nomes novos, né? Acho que a forma de fazer política, uma nova forma de fazer política também. E, por exemplo, saiu uma pesquisa agora em junho,
uma pesquisa foi divulgada aí amplamente no Estado sobre intenções de votos para governador, enfim, e 66% dos catarinenses não sabiam em quem indicar para votar. Né? Então você tem uma grande massa da população... Isso é normal porque não tem os nomes ainda, né? Não, os nomes já estão circulando, de certa forma. Né? Para governador não tem nada definido ainda. Os nomes tradicionais, de certa forma, tranquilo. Estão se apresentando. Para mim, pesquisa antes da eleição é mais induz do que outra coisa. A pesquisa sempre tem, né? Mais induz do que outra coisa. Fulano está em primeiro, já começa a empurrar o cara para... As margens de erro, às vezes, são de 20%. A gente sabe que a pesquisa engana muito. Agora, né? Agora, quando começa a chegar perto da eleição, aí começa a chegar próximo da realidade. Né? Sim. Então, quer dizer, uma forma... Eu acho que isso é uma das coisas que tem que mudar nesse país também, né? Sim. Não, e é claro, assim, a gente sabe que os grandes partidos e as candidaturas mais... conhecidas, tradicionais, vamos chamar assim, lógico, acabam arrancando na frente, né? Acabam arrancando na frente. Por exemplo, você é candidato a deputado federal, vamos que a pessoa pergunte, coloca a tua foto e a do Amin, quem é que ele conhece? Sim, figura... Mas eu acho que há um espaço importante, um espaço interessante. Lógico, com certeza. Araranguá, a gente tem percebido aí que tem uma movimentação muito interessante. A gente teve uma série de ações aqui na cidade, tivemos uma greve geral que foi histórica, né? Uma ação que botou mais de 2.000 pessoas na rua. Nós tivemos processo de ocupação no Hospital Regional, né, no Instituto Federal. A gente tem aí lutas sociais sendo travadas. A própria greve dos caminhoneiros teve uma repercussão muito grande aqui na cidade. Então é um espaço importante. E que não teve nada a ver com partido político, né? Sim, mas são movimentos. Mas aí eu coloco nesse sentido não de vinculados a partidos ou uma agenda partidária, mas a uma agenda contra esse processo, claro. Essa política que está sendo implementada. O Fora Temer ficou claro. Exatamente, foi unificado praticamente todos os setores, né, sociais aí se unificaram em torno disso. É um clamor do Brasil hoje. Exatamente. Não tem como tapar o sol com a peneira, né? É o governo mais odiado, acho, da história do Brasil. Sim, sem legitimidade, enfim, sem credibilidade. O professor Celso ligou para mandar um abraço ao Rodrigo e dizer que estamos juntos. Grande Celso, grande abraço, um grande companheiro. Quantos votos você calcula para eleger um deputado federal pelo teu partido? Saulo, assim, a gente sabe que para eleger um deputado federal a votação Santa Catarina elege 16, tem que ser bastante elevada. A gente está numa aliança, na verdade a coligação vai ser confirmada agora nas convenções, construindo com o PSOL. Né, a gente está nesse contexto, só para contextualizar o nosso ouvinte, construindo a pré-candidatura do Guilherme Boulos, né, e da Sônia Guajajara para presidente e vice-presidente. Aqui no estado a gente tem a pré-candidatura do Leonel Camazão e da Caroline Bela Guarda, companheiros jovens, né, todos aí na faixa dos 30 anos, nessa indicação de renovar a política. E temos aí em torno de mais de 30, 40 pré-candidatos a deputado pela coligação, né, deputado federal pela coligação, pela aliança, vamos chamar assim. Então a nossa perspectiva é fazer o maior número de votos possível. A gente não faz um cálculo eleitoral, né? A gente, claro, quer fazer o maior número de votos, somar nessa campanha coletiva. A gente sabe que, se eu não me engano, na última eleição, que entrou com menos votos, mas aí tem todo um cálculo em torno da votação, coeficiente eleitoral, né? Fez em torno de 50 mil votos. Mas, como é uma construção coletiva, a gente entende que é possível que essa aliança, né, eleja um deputado federal, tenha uma representação de esquerda, da esquerda socialista, tanto na Assembleia Legislativa aqui do Estado, quanto, né, na Câmara Federal. E a gente acha muito importante, e eu acho que o nosso ouvinte, aí, o eleitor em geral, acompanhou esse processo político, o quanto um deputado federal, o próprio deputado estadual, é importante. Né? O processo de votação do impeachment, do golpe, né, foi didático. Né? Os deputados votavam pela filha, pela mãe, pelo cachorro, pelo papagaio, mas falava muito pouco em projeto de país, né? E quando a gente vota num projeto, né? A gente sabe que o voto ele vai refletir um projeto político, uma ideologia política. E isso acho que ficou mais didático nesse processo e a gente vai construir nesse sentido, né? Tentando ampliar com movimentos sociais, dialogar com a população em geral, né? Uma campanha que a gente não conta com muito recurso, mas conta exatamente com essa perspectiva de mobilização, de organização, né, dos setores sociais, populares, enfim. Tá certo. Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui no programa. Vamos continuar acompanhando a caminhada, não só sua, como de todos os demais pré-candidatos aqui da nossa região. Muito obrigado. Só para concluir, se alguém quiser continuar dialogando comigo, pode me acompanhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é Rodrigo Lima PCB, só pesquisar e a gente continua dialogando por lá. Muito obrigado, espaço. O Mário Fernandes da Vila São José está te mandando um abraço e diz que já não tens mais só o teu voto, já tens o voto do Mário, já não está no zero, aqui, tá bom? Sim, já dobramos aí a votação. Ó, então, uma pesquisa já daria. Sim, um grande abraço para o Mário, grande companheiro também. O Mário Fernandes, né, te mandou um abraço aqui. Então, são pessoas que estão nos acompanhando e interagindo conosco. Obrigado. Muito obrigado.